E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? A gente vai começar essa videoaula, então, corrigindo as atividades, como de costume, né, que o tio deixou na aula passada, onde a gente estava falando um pouquinho sobre as direções e os sentidos. Então, no primeiro exercício, falou assim, seguindo o exemplo, escreva as direções e os sentidos. Então, nós temos aqui uma setinha. Esta setinha, né, ela está na direção horizontal, apontando para a direita. Vamos seguir o exemplo e continuar aqui. Esta setinha, ela está na direção horizontal também, só que ela aponta à esquerda. Já esta setinha verde, ela não está na horizontal, ela está para cima, ou seja, para a vertical, né? Está na vertical, para cima. E essa última aqui, ela está na diagonal. E aí, pessoal, te colocou assim, à direita para baixo, porque ela, nesse caso da diagonal, a gente tem que colocar os dois sentidos, certo? Então ela está direita e para baixo. Ela poderia estar direita para cima, ela poderia estar esquerda para baixo. Então, nesse caso, é interessante. Se você colocou somente para baixo, complete com a direita. Se você colocou somente a direita, complete com para baixo. Na número 2, pediu para ajudar a dama a chegar até a torre, desviando das outras peças. Então, aqui tem vários caminhos. O tio vai tentar fazer aqui, vai fazer o caminho mais curto. Se você não fez igual do tio, não tem problema. Então, a sua resposta aqui vai ficar meio que pessoal. O que nós temos aqui, ó, o tio usou aqui, então. Peguei essa dama, andei com ela aqui até a casa E. Depois eu desci até a casa E2, andei na diagonal e depois vim aqui para a torre novamente, né, fazendo a horizontal. Então aqui perguntou, quantas diagonais eu usei? A diagonal que o tio usou foi somente essa aqui, da casa E2 para F1. Então eu usei uma diagonal. Já a horizontal, eu usei essa daqui para chegar até a casa E e depois para chegar até a casa H aqui embaixo. Então eu usei duas horizontais e usei uma vertical, que foi essa aqui. Tá? Então, se você fez diferente, é lógico que a sua resposta vai ficar diferente do tio, não tem problema. Já no número 3, fala assim, seguindo cada direção indicada, descubra as 3 palavras e complete as frases abaixo. Então, vamos seguir aqui, ó. Seguindo primeiro a setinha verde, então, colorindo aqui, nós temos a palavrinha linha. Seguindo a setinha vermelha, nós temos aqui a palavrinha coluna. E seguindo a setinha azul, nós temos aqui a palavrinha casa. O tio não colocou de azul aqui, porque senão vai ficar muito estranho, tá? Vai ficar meio apagado, não ia dar pra gente enxergar. Você pode colorir mesmo, tá? O tio se colorir aqui, ele vai sumir. Então, a direção horizontal é chamada, então, na horizontal, olha aqui a setinha, ela é chamada de linha, como a linha do caderno, né? Tá na posição horizontal. Já a posição vertical é chamada de coluna. E na diagonal, as casas são de mesma cor. Então, a gente pode perceber que sempre no tabuleiro, quando eu pego a posição, a direção horizontal, a diagonal, as casas são sempre da mesma cor. E aqui o que era a tarefinha de casa, pediu primeiro para pintar as direções, e depois escrever o nome de cada um. Então, colori aqui de amarelo as direções, você pode colorir da cor que você quiser. No primeiro tabuleiro, a gente tem a direção vertical. No azul a gente tem a horizontal e no roxo a gente tem a diagonal. Na questão número 2, pediu para ligar cada nome ao seu desenho utilizando as direções que você aprendeu. Então o tio começou aqui, né? Essa pecinha nós temos a dama. Depois o tio pegou aqui o bispo, usou uma diagonal, que o tio usou uma vertical, né? Aqui eu usei a diagonal, o bispo só anda na diagonal, isso é muito interessante. A dama anda na vertical, horizontal para todos os lados, né? Depois nós temos aqui a torre, eu usei vertical de novo. O rei, eu usei a diagonal. O peão, eu usei a horizontal. E o cavalo, também usei a horizontal. E aí, pessoal, na página 67, a gente pediu para vocês pintar, né, os quadrinhos aqui, que foi feito pelo Maurício de Souza, porque depois a gente ia comentar um pouquinho sobre eles. Então, aqui o coelhinho, né? Alguém jogou o coelhinho. Quem será que foi que jogou o coelhinho, né? De repente apareceu uma placa. O Cebolinha escondeu atrás e o coelhinho subiu. E obedeceu a plaquinha. Só que o Cebolinha foi todo contente, ele não entendeu, ele não viu que tinha uma outra plaquinha para descer. E depois, meu Deus do céu, tadinho do Cebolinha, né? Tadinho nada, né? Ele deve ter aprontado algo. Bom, por que será que o coelhinho subiu rapidamente? Então ele subiu rapidamente porque ele seguiu a sinalização, né? Se a plaquinha pediu para subir, ele obedeceu. Ele estava vindo na horizontal, ele seguiu a vertical para cima. Aí o Cebolinha, lógico, né? Qual foi a reação dele? Ele ficou contente.
Depois o coelhinho desceu. Por que ele desceu? Porque ele seguiu a seta, né, na horizontal, na vertical, né, para baixo. No primeiro quadrinho, qual é a direção indicada na placa? Então, nós temos aqui a direção vertical. E no último quadrinho, você mudaria a placa? E agora, hein? Você mudaria a placa para que não pegasse no Cebolinha? Ah, já não sei, né? Se ele tá levando coelhada, com certeza foi a Mônica que deu coelhada nele, é porque ele aprontou alguma, né? O Cebolinha, ele sempre tá aprontando com a coitadinha da Mônica, só que ela não é muito coitadinha, porque ela é muito forte, né? Então, ele deve ter aprontado alguma. Aí fica para vocês. Eu não daria, não, porque ele é muito sapeca, né? Tá certo que ele vai machucar, mas é uma história em quadrinho, né? Então não tem problema. Bom, pessoal, então, aqui nós falamos um pouquinho sobre as placas. Olha que interessante, né? Quem assistiu a videoaula que o tio deixou de robótica, vai perceber que a gente estava falando também sobre a sinalização de trânsito. Então é interessante que a gente continue falando sobre isso, né? E aqui a gente tem algumas placas de trânsito que fazem, né? São importantes tanto para os motoristas quanto para os pedestres. Os pedestres também têm que seguir essas placas. Então, quando a placa é cortada por uma diagonal, significa que alguma coisa é proibida. Então, por exemplo, geralmente ela vai vir vermelho, né? Nesse caso aqui, ó, é proibido transitar de bicicleta. Já quando ele não é cortado, significa que é permitido ou obrigatório. Então, nesse caso aqui, é permitido andar de bicicleta, ou seja, é permitido passar de bicicleta. Nós temos aqui algumas outras placas, por exemplo, essa aqui é uma placa de sentido obrigatório, ou seja, a pessoa tem que passar, né, virar para a direita. Aqui é uma de proibido, né, proibido virar à esquerda. E nessa aqui é uma plaquinha que indica mão dupla, ou seja, na via, os carros, eles trafegam dos dois lados, né? Um vai para cima, o outro para baixo, nesse caso aqui. Nós temos aqui outras plaquinhas. Então, presta atenção aqui. Quais dessas placas você conhece? Então, temos aqui, ó. Essa aqui é proibido pedestre. Essa aqui a gente já falou, né? Proibido transitar de bicicleta ou proibido ciclistas. Aqui é proibido transitar de bicicletas. Isso aqui também é passagem obrigatória ou sentido obrigatório. E aqui nós temos uma faixa, né? Que não é uma placa, mas que é uma sinalização de trânsito que fica nas vias. Então, é uma sinalização um pouquinho diferente. Qual que é a importância dessas placas na sinalização? Importante, né, para a gente saber, tanto os pedestres quanto os motoristas, saber o que ele pode ou não fazer, né, para que não ocorra acidente. E por que as regras são importantes? Por causa disso, né? Aqui está falando também, né, por que devemos atravessar na faixa de pedestre? Porque na faixa, a pessoa que está dirigindo um carro, ela sabe que pode estar passando alguém, que ela vai diminuir a velocidade. Então, as regras são importantes para garantir, né, que não aconteça acidentes e que todas tenham o mesmo direito. E como que seria se não existir regra em casa, na escola, na rua ou no trabalho? Seria uma bagunça, né? Imaginou na escola, a gente não tem hora para chegar, não tem hora para fazer tarefa, não tem hora para almoçar, aí cada um chega no horário, nossa, ia virar uma bagunça, né? E nos jogos, o que aconteceria se não tivesse regras? Também não ia ter graça. Depois se eu jogar xadrez, cada um movimenta a peça do jeito que quiser, que chatice, não ia nem ser um jogo, né? Não ia ser interessante, porque, né, cada um faz o que quer e aí não tem como ganhar ou perder. Agora, o que você acha que acontece com as pessoas que não seguem as regras? Essas pessoas que não seguem regras, né, geralmente elas são prejudicadas. Por quê? Porque se elas não seguem regras, elas não conseguem viver, né, em comunidade. E algumas delas até podem ser punidas por isso, pagar multa, dependendo da regra, né? Pode até vir a ser preso, isso não é legal, né? E você, conhece algum lugar onde há regras? Bom, a gente tem vários lugares, né? Praticamente todo lugar que a gente vai tem regra. Se a gente vai a uma igreja, a um templo, tem regras. Se a gente vai à escola, hospital, tudo isso tem regras, né? Então agora você já sabe, as placas de sinalização são feitas para nos orientar, mostrar o caminho que podemos seguir. Pessoal, e o tio vai deixar como atividade para vocês esse trabalhinho aqui, está falando em grupo, né? Mas cada um vai fazer o seu, depois o tio vai comentar com vocês. Então aqui a gente tem a imagem de uma sala de aula, vocês vão ver o que está de errado aqui e assinalar o que não está correto nessa sala. Então faz um círculo, marca um X. E depois vocês vão criar aqui regrinhas para essa sala, o que pode e o que não pode fazer para que o pessoal, né, não atrapalhe a aula. Ok? Então por hoje é só, pessoal. Tenha uma ótima semana, fica com Deus. Abraço do tio Adriano.